Hoje eu quero falar com você, pode ir para Atos capítulo 18, se você tem a Bíblia. Se você não tem, fala um ui. Glória a Deus, olha aí, todo mundo está com Bíblia ou ficou com vergonha de falar ui. Atos 18, e para você que precisa do encorajamento nessa noite, o tema dessa noite já é um encorajamento para você. É como se Deus estivesse falando para você, para mim, nessa noite. Esse tema aqui, olha, continue, Deus é contigo. Continue, Deus é contigo. Quantas vezes a gente precisa, às vezes, ouvir isso aí? Desista não, continue, Deus é contigo, e isso aí nos fortalece. E através do livro de Atos, aqui no capítulo 18, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, mostrar para vocês que não é porque eu sou mais forte, você é mais forte, ou alguém é mais fraco, todos nós precisamos de um encorajamento. E aqui no capítulo 18, nós vemos um grande homem de Deus chamado Paulo, apóstolo Paulo, ele enfrentando alguns desafios no ministério, e aqui nós vamos ver o versículo 9 ao 11, se você está aí, capítulo 18, verso 9 ao 11, você vai ver que até Paulo precisou ser encorajado por Deus. Quem é eu e você na fila do pão, né? Versículo 9 em diante, você está aí? Amém. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. E olha aqui o que ele falou. O tema dessa mensagem. Não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Que encorajamento que esse homem recebeu! De estar enfrentando um momento difícil e vir o próprio Deus e falar assim, continue, eu estou contigo. E ele fala assim, abre a boca e fala e não fique calado. Por que Deus falou isso com Paulo? É porque com certeza já estava vindo na mente dele aqueles pensamentos que você e eu às vezes, talvez só eu, você não tem pensamento de desistência, mas às vezes eu tenho pensamento de desistir e eu preciso ouvir de Deus que Ele está comigo. Porque se Deus não estiver comigo, meu amigo, é desistência na certa. E aqui Paulo, se nós formos olhar o contexto, se começa lá no capítulo 16, onde nós terminamos semana passada, vendo ali as prisões se rompendo no capítulo 16, ele e Silas saindo da prisão, pregando o evangelho, aí Paulo, ele é solto ali e vai para Tessalônica. Ele vai para Tessalônica, você tem o livro as cartas de Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, porque ele escreveu cartas para essa igreja que ele plantou lá em Tessalonicenses. Aí Paulo sai dali de Tessalonicenses, deixa Silas, deixa Timóteo, os seus discípulos que ele estava formando no Senhor, e vai para Bereia. Diga comigo, Bereia. Bereia, que era ali um pouquinho mais perto de Tessalônica, ele chega em Bereia, e ali na cidade de Bereia, a palavra de Deus diz, se você ler todo o capítulo depois, só estou resumindo para você, a palavra de Deus diz que Bereia tinha pessoas que eram pessoas que gostavam de aprender. Eram pessoas avivadas, pessoas que gostavam de examinar na palavra, pessoa que não acreditava na profecia da boca de alguém se não estivesse batendo com o texto. Me ajuda aí, fala para alguém aí, fala assim, você precisa ser mais Bereia. Você precisa ser mais bereiano. Bereiano, porque tem o presbiteriano, você não é presbiteriano, você é bereiano, é aquele que examina na palavra antes de acreditar no que o profeta falou. Porque passava por essas cidades muitas pessoas ensinando, Cleilton. Aí aqui chega Paulo e esse povo de Bereia começa a avaliar e se converter, porque a mensagem que Paulo carregava era verdadeira. Seguindo adiante, que eu estou dando para você um contexto, antes de eu aplicar. Seguindo adiante, ele vai para Atenas. Diga, Atenas. Atenas era um lugar da idolatria. Se você já leu o livro de Atos, você vai ver que Atenas era o lugar onde eles levantavam ali ídolos durante toda a cidade. Você vai ver que tem vários ídolos, até hoje tem destroços dos ídolos que tinha nessa cidade de Atenas. E tinha um altar que eles prepararam que estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo falou, esse eu conheço.
Então ele entra na sinagoga em Atenas e ali ele começa a pregar o evangelho e a primeira coisa que ele fala é: eu reconheço que vocês são religiosos. Reconheço que vocês são pessoas que gostam de adorar alguma coisa. Mas sabe aquela placa que está escrito Deus desconhecido? É esse que eu vou pregar para você. E aí ele começa a pregar, muitas pessoas se convertem ali, só que aí o pau quebra de novo para Paulo. Já parou para pensar que toda vez que você está fazendo a obra de Deus, vai levantar alguma coisa contra? Olha, se você não quer ninguém contra você, não faça nada. Porque se você levantar para fazer alguma coisa relevante para o reino, meu amigo, a primeira coisa que vai acontecer é você vai levantar uma oposição. Se não existe oposição contra a minha vida, eu não estou fazendo nada. Precisa haver uma oposição das trevas, e aqui esses irmãos de Atenas, eles se convertem, eles saem da sinagoga, eles vão com Paulo para a casa do lado de um amigo de Paulo, que ele reunia lá nos GPS, dentro das casas com aqueles convertidos, os judeus convertidos, e os homens queriam apedrejar Paulo, os homens queriam meter o pau em Paulo. Por quê? Porque Paulo estava trazendo um evangelho que eles falavam que era contra a lei deles, e destruiu os ídolos dele. Aí agora Paulo chega aqui, em Corinto, e é aqui que nós vamos ver essa história de Atos 18, acontece para que o livro, ou as cartas de Corinto, ela venha a ser escrita. Porque Paulo agora está em Corinto, e é aqui que Deus fala com ele. Porque quando ele chega em Corinto, Felipe, ele enfrenta oposição, medo, rejeição. Corinto aqui é uma cidade que revela chamado. É uma cidade, Fernanda, que separa os meninos dos maduros, dos homens. É uma cidade que, se a pessoa não tiver chamado, ela desiste do ministério. Corinto é uma cidade onde ali prevalecia as obras do mal. Tudo quanto é trem do mal tinha ali. Questões sexuais, imoralidade, mentiras, calúnia. E aí chega Paulo para plantar uma igreja em Corinto. Meu amigo, que oposição. Paulo era corajoso? Não muito. Porque o versículo que a gente leu, Deus teve que encorajar ele. E aí você acha que você tem que se tornar um super-homem para você fazer a obra de Deus. E o texto nos diz que Paulo, o grande apóstolo que conhecia as Escrituras, teve um encontro em Damasco com Jesus, ele precisa do Senhor falar assim: ei, vai calar não. Que negócio é esse? Quem tem chamado e se cala é um covarde. Eu tenho um chamado, e o meu chamado é de falar do Evangelho de Deus, é de falar da verdade. Agora, se a verdade ferir alguém, e esse alguém não quiser mais me ouvir, se esse alguém não quiser mais estar debaixo do meu pastor, se esse alguém ele quiser ser meu inimigo, eu não posso fazer nada com essa pessoa. Mas uma coisa eu sei: eu não posso me calar. É a série desse mês que você vai ouvir muitas coisas sobre isso. Você não pode calar. Diante da mentira que Paulo enfrentou aqui, diante das oposições que ele enfrentou, diante das rejeições que ele enfrentou, diante as coisas seculares que tinha ao redor dele, enquanto ele estava pregando, imagina as pessoas, a forma que eles estavam ali, a orgia em volta dele, e mesmo diante disso, ele ficou. Por quê? Porque recebeu um encorajamento. Tem, para quebrar o gelo aí, para você não dormir, não sei se você já viu, tem um vídeo de uma profecia para um pastor. O pastor está lá no altar para pregar, e aí levanta alguém lá no meio da congregação e começa a falar em línguas. E aí o pastor, ele abaixa aqui, e aí a pessoa fala assim: servo meu! E aí ele está lá, ouvindo. Eis que te digo, o Senhor diz para você nesse dia, um Feliz Natal. E aí ele começou a chorar, e sentiu Deus ali e tal. É engraçado, não é? Mas se você ver o vídeo, ele está chorando de verdade. Se você ver o vídeo, ele precisava de alguém falar Feliz Natal. Eu fiquei pensando nisso, a gente ri das situações que algumas pessoas passam, mas só quem passa sabe o que passa.
E aí quando aquele profeta, porque você não sabe se é verdade, se é mentira, mas que o cara foi encorajado, foi. Um Feliz Natal e o cara ficou, meu Deus, é isso que eu precisava de ouvir. Quem sabe tudo que você precisa ouvir nessa noite é, continue, Deus é contigo. Não pare, você não pode se calar, você precisa permanecer na verdade. Ah, pastor, mas eu estou perdendo influência, porque eu estou falando da verdade. Você tem que escolher a verdade ou a influência. Ou é influência ou é verdade, porque os dois às vezes não dá. Deus, Ele não nos prometeu uma vida sem dificuldade. Ele garantiu que a presença dEle ia estar conosco enquanto nós não nos calarmos. Você crê nisso? Então vamos começar a pregação? Você assustou, hein? Calma, eu sei do horário. Sei que você precisa ir embora antes da meia-noite. Quando ninguém do seu lado te encoraja, Jesus é quem te encoraja. Porque às vezes nós queremos o encorajamento do missionário, queremos o encorajamento do irmão, igual o Silas, Timóteo. Paulo podia ligar para alguém, mandar uma carta para alguém, falar, alguém me encoraja aí. O próprio Deus se encarregou de fazer isso. Era alguém que precisava. Atos 16, enfrentou prisão, enfrentou açoite. Atos 17, foi perseguido pelos judeus, teve que fugir à noite. Atos 18, onde nós estamos aqui, é onde ele enfrenta muitas batalhas. E imagina comigo o que passava na cabeça de Paulo. Será que eu vou apanhar de novo? E às vezes a gente entra na igreja, às vezes a gente pega para fazer algo para o Senhor, e a gente acha que não vai ter nenhuma oposição. E Paulo já sabia assim, será que vai ter outro açoite? Ele já entrava na igreja sabendo que ia ter uma pancada. Ele já subia para pregar sabendo que depois ia ter que resolver muita coisa. Imagine só, eu fiquei pensando nisso essa semana, Moisés. Eu prego aqui, eu entro no meu carro, e eu vou escutando o louvor que a gente fez aqui, eu vou escutando a pregação de novo, daqui para minha casa. E isso é maravilhoso, eu ando 2 horas e eu não posso reclamar. Porque não tem ninguém aí fora com um pau me esperando para me dar uma tacada nas costas. Então pensa diferente. Porque às vezes você está reclamando porque você está dirigindo 1 hora, 30 minutos, está reclamando porque o horário, estava reclamando, mas não tem ninguém com uma chibata para bater nas suas costas. Você não está sendo perseguido por ninguém. Assim, não ninguém, né? Você entendeu? Tem os perseguidores aí. Tem os seguidores e tem os perseguidores. Então tem uns que só vê o seu story só para saber se sua vida já ficou ruim. Eles não olham lá para saber se está bom, não. É só para saber se já arruinou. Mas deixa eles olhar que o poder de Jesus está sobre nós, amém? Poste mesmo, poste as suas férias, poste você brincando com o seu menino. E inveja não pega em crente não, gente. Para com isso. Amém? Então, voltando aqui no que Paulo nos mostra aqui em Atos 18, ele agora está em Corinto e aqui ele precisava acertar muitas coisas. Ele precisava acertar ali, a vida daquelas pessoas, ele precisava trazer uma cultura diferente para aquele lugar. Aí, agora, ele escuta do próprio Deus, continue, eu estou com você. Deus, ele está nos encorajando nessa noite a continuar servindo, independente da aceitação de pessoas. Eu posso repetir? Será que você só vai servir enquanto tiver todo mundo aceitando, enquanto não tiver ninguém contra você, enquanto tiver tudo de boa, enquanto você não enfrentar dificuldade? Então pare hoje. Porque o ministério é isso, eu não posso mentir para você. O que Jesus nos apresenta é, eu estou contigo, eu vou estar com você lá na segunda-feira, naquela casa difícil que você vai limpar, eu vou estar com você segunda-feira lá naquele rufo de pit 12 que você vai forrar, eu vou estar com você quando aquele peça de metal descer e querer eu vou estar lá te guardando. Agora, você vai enfrentar a dificuldade, dá para você me levar contigo? É isso que o Senhor fala conosco. Não tem vida fácil para ninguém. A vida fácil que você acha que existe é do seu vizinho. Porque você não está lá. A vida fácil que você acha que existe é daquela outra pessoa que você só vê no Instagram. No dia que você vê alguém postando no Instagram só coisa ruim, tem uma coisa errada, não existe.
Então a vida real é isso aqui, é você olhar para a palavra de Deus e você ver um homem de Deus que plantou igrejas, plantou mais de 13, mandou mais de 13 cartas e muitas igrejas foram plantadas. Esse homem pensou em desistir, esse homem pensou em entregar o cargo por causa da rejeição, por causa das críticas, por causa das consequências, dos açoites, mas o próprio Deus, Ele encoraja. Então não tenha medo, continue falando e não fique calado. Não fique calado, não se acovarde, porque hoje em dia o que tem acontecido são muitos se encovardando por causa da dificuldade do ministério. Semana passada a gente falou sobre isso. Jesus nos prometeu, Ele nos deu uma mensagem e não uma conta cheia de dinheiro. Se vir a conta cheia de dinheiro, glória a Deus. Amém? Eu até compartilho. Mas nós temos uma mensagem, e se essa mensagem não está saindo da minha boca, eu vou morrer. Tem pessoa que acha que it's ok faltar de um culto uma semana, faltar de um culto 2 semanas, faltar de um culto 3 semanas, you're gonna die. Sabe por quê? Pastor, você está falando que a igreja salva a pessoa? Não, mas a igreja talvez é o único lugar que você abre a sua Bíblia. A igreja talvez é o único lugar que você escuta uma palavra. Dentro de casa, se você conseguisse cultuar da forma que você cultua aqui, não precisa de vir à igreja. Mas o problema é que, sabe, uma ilustração para você entender melhor sobre a mensagem que você carrega. E os adolescentes, presta atenção aqui, você vai entender, porque isso aqui é fácil. Sabe o que significa a mensagem que você carrega? Respira aí, faz assim. Se você segurar aí, sem soltar, você continua vivendo? Não, você tem que soltar, não é? Você recebeu, aí você solta. Aí a outra pessoa... Então não dá para viver só. Foi bom. Foi bom. Morre. You gotta let it out. Você tem que deixar fluir. Pastor, mas eu não tenho um microfone, pastor, eu não tenho uma posição. Você tem uma casa que você limpa, que a mulher pediu para você orar para o cachorro, você não está orando porque você está preso na religião. Eu já orei para câncer de cachorro, e o cachorro foi curado. Porque eu queria que a mulher aceitasse Jesus. Então, às vezes, nós estamos com a oportunidade nas mãos. Aquele cara que está lá no seu trabalho, lá, que chega cabisbaixo, em vez de você brigar e xingar ele daqueles nomes, por que você não fala assim, irmão, posso orar por você? I got a message. Eu tenho uma mensagem dentro de mim, eu preciso deixar ela fluir. Você tem uma mensagem, então faça assim agora. Ó. Isso, porque você segura por muito tempo. Você escovou o dente, né? Senão a pessoa que está na sua frente aí vai tontear. O desejo de Deus é que da nossa boca saia verdade. Que da nossa boca saia fidelidade. Que da nossa boca não saia corrupção, não saia abuso, não saia influências do mal, não saia desastre, não saia destruição. Nós precisamos ficar com a boca aberta, falando da verdade diante da mentira, diante da infidelidade, diante dos abusos, diante da corrupção. Não dá para calar diante de um abuso. Não dá para calar diante de uma infidelidade. Estava conversando, aconselhando alguém essa semana e a pessoa me perguntou, pastor, dá para você me passar alguns passos para me manter no caminho do Senhor? Eu falei, não tem passo, é uma palavra só, meu irmão, fidelidade. Não vou te passar passo nenhum, não. Seja fiel a Ele e pronto, acabou. Se nós conseguirmos ser fiel ao Senhor, acabou, você zerou o game. O problema é que a gente... e a nossa carne, sabe? Um dia a gente está bem, outro dia a gente está glorificando o Senhor, um dia a gente está tocando música gospel no carro, outro dia a gente está tocando Zeca Pagodinho. Nada errado com a música secular se você gosta de ouvir, mas eu estou usando esse exemplo para você ver que às vezes você está em uma oscilação muito grande. Oscilação não muda a vida de ninguém. Oscilação não muda a cultura de uma casa. Oscilação não muda a conta financeira de alguém. É constância. Você é fiel no pouco, Ele vai te colocar no muito. Mas você tem que ser fiel. Você tem que aguentar o processo. Existe um processo. E quem conhece a verdade não pode ficar se calando diante de mentiras. Às vezes a gente cala diante de mentira para não arrumar confusão, porque a gente quer ser amigo de todo mundo.
Se Paulo fosse ficar amigo de todo mundo, ele ia ser mais um que ia levantar mais um altar a um deus pagão lá em Atenas. Ele chegou e falou, não, isso aqui está errado. Ali, ó, aquele Deus que está ali, que você mostrou ali, que é o Deus desconhecido, esse é o Jesus que eu encontrei na estrada de Damasco. Pergunta, será que nós encontramos Jesus de verdade ou nós acostumamos com a vida de crente? Agora eu botei você para pensar. Será que você encontrou Jesus de verdade ou na verdade é gostoso participar disso aqui? Na verdade é gostoso ir para o parque com seus amigos? Ou você está aqui por causa de Jesus? Porque se você estiver aqui por causa do seu amigo, você vai sair com ele. Se você estiver aqui por causa da picanha, quando tiver fraldinha, você não vai. Paulo, ele enfrentava essas coisas, Felipe, era porque ele tinha encontrado Jesus. Qual é o Damasco que Deus precisa pegar você assim, botar você cego 3 dias, passando dificuldade de depender de alguém, para você voltar a depender de Deus? Que às vezes o nosso orgulho, que a música que nós cantamos aqui hoje, 12 minutos essa canção, mas é para você refletir, 12 minutos, porque está aqui no track, a gente vai ser, não, vamos cortar não, a gente precisa ouvir essa verdade, de deixar o nosso orgulho de lado, e se render de verdade ao Senhor, e parar com meninice, porque senão a gente não cresce, todo mundo guia a sua vida, todas as opiniões te mudam do lugar. A necessidade é o que o inimigo usa para tirar você do propósito. A dor de cabeça, o inimigo sabe que é só colocar ela em você, 4h39 da tarde, e aí você vai tomar um banho, tomar um remédio, deitar no sofá e falar, eu vou ficar online mesmo. Essa palavra talvez é para quem estava online. Irmãos, o que eu quero que eu e você entendamos nessa noite é, Deus está aqui para nos encorajar, mas é encorajar a permanecer no reino. Você precisa fazer a diferença no reino. Está aí ainda? Volta aqui, não vai para segunda-feira não, em nome de Jesus. Vamos ler mais um texto para você acordar. Versículo 12 ao 16. Porque aqui eles faz um complô contra Paulo e leva ele na justiça. Olha só. Sendo Gaio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levou em tribunal. Olha que doideira. O que o cara estava fazendo de ruim? O cara estava orando por pessoas, curando pessoas, ele estava pregando o evangelho, fizeram um levante contra Paulo. Você acha que você é melhor do que Paulo? Eu não sou melhor do que Paulo, então vai sim levantar alguém contra você. Agora, quando levantar, Deus vai aparecer para te encorajar. Eu tenho certeza de quando levantar alguém para te desencorajar, o próprio Deus vai falar assim, eu estou contigo. Não pare. Vamos continuar lendo o texto. Olha o que eles falavam, esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Então, quando Paulo ia começar a falar para se defender, Gaio, que era o procônsul, disse aos judeus, ei, se vocês judeus estivessem apresentando aqui uma queixa de um delito, um crime grave, seria razoável que eu ouvisse vocês, mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam um problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas, então mandou expulsá-los do tribunal. Não precisou de Paulo abrir a boca para se defender. Então, enquanto você se defender, o seu inimigo tem munição. A defesa, quem está na verdade não precisa de defender, porque se você defender, você deu munição. Se você atendeu, você deu munição. Se você conversou, você deu munição. Você mandou mensagem, deu munição. Então, para de dar munição para o inimigo e deixa Deus defender sua vida. Porque Gaio aqui, ele não era crente.
Pelo contrário, ele era um pagão, mas era um juiz, e ele falou assim: ei, o que vocês estão fazendo isso aí? Isso é falácia. Vocês estão levantando um falso contra alguém que eu nem sei quem é, que era Paulo, mas ele não conhecia. E ele falou: e eu não vou ser parte disso, não. Tem pessoa que está levantando falácia a seu respeito, levando você em tribunal espiritual, e você está caindo na armadilha. E Gaio precisa chegar na sua vida para falar assim: se falar não. Deixa que eu vou expulsar esse pessoal daqui. Eles queriam era calar Paulo. O objetivo do inimigo não é te matar, é te calar. Um crente calado morre. Um crente calado morre. O inimigo ele não quer te matar, porque se ele quisesse nos matar, ele mataria de uma vez. Sabe o que ele quer? Ele quer tirar um pedaço. Fazer mais dano, mexer nas nossas emoções, nos levar para a depressão. Mas aqui, Paulo, ele estava diante de um tribunal, sendo acusado injustamente, o próprio Deus veio e libertou ele. E eu preciso partir para o fim. Quem é o nosso defensor? É Jesus Cristo. Deus é quem te defende. Todos nós, em algum momento da vida, a gente enfrentou acusação. Alguém aqui já acusou você? Você já enfrentou alguma acusação algum dia? Talvez você não levantou a mão porque não chegou aos seus ouvidos. Mas muitos nos acusam por tudo, por todas as coisas. Agora, quem é o nosso defensor é o próprio Deus. Então saiba disso, se é Deus que te chamou, se é Deus que te colocou onde você está, é Deus que vai sustentar. Imagine Paulo aqui, se você ler todo o texto, você vai ver que ele fabricava tendas, ele trabalhava para o seu sustento, e aí quando chega esse casal, Áquila e... me lembra aí. É um casal, a Áquila, eu lembro do nome dela. E ela chegou para ajudar Paulo a construir a tenda. E aí Paulo falou: então agora vocês ficam construindo tenda, faça aí com que os recursos venham, e então eu vou pregar o evangelho. Mas ele não deixava de fazer a sua parte. Eu estou falando pregar o evangelho, eu vou falar não deixar de fazer a sua parte para você se incluir nisso. Porque você está falando assim: é isso aí, pastor. É para você mesmo essa mensagem. Você está pregando para nós, mas é o Senhor que tem que pregar. Não, você tem a sua parte. O seu chamado não tem como eu cumprir ele. Se tivesse, seria bom. Eu até cobraria. Você quer que eu cumpra o seu chamado para você? Vai custar caro. Não, cada um de nós temos um chamado. E aí, você já descobriu o seu chamado? Eu posso te ajudar. Me procura. Posso ajudar você a descobrir o seu chamado, porque tem pessoa que foi chamado para cuidar dos filhos. Deus te deu uma missão, cuidar dos seus filhos. Para eles, você olha a história de Billy Graham. Billy Graham foi isso. A mãe dele cuidou dele até ele crescer e se tornar o grande evangelista que ele foi. Então, eu e você precisamos entender que o chamado não é: pastor, será que ele porque está precisando de alguém na mídia? Não. Você precisa entender o que Deus tem na sua vida. Aqui Paulo entendeu isso. E aí o que ele fez? Ele foi encorajado pelo Senhor e ele continuou. Ele implantou as igrejas de Corinto, ele implantou as igrejas de Éfeso, que ele vai para lá depois, e aí você vê a carta de Efésios. Ele traz Silas e Timóteo, ele planta lá, ele continua o evangelho. E cadê eu e você nessa história? O que nós estamos fazendo para o reino? Porque é legal você criticar alguém que está fazendo. É legal a gente olhar e falar assim: mas deveria ter feito assim. Deveria ter feito desse jeito. Por que está desistindo? Fulano é fraco demais. Olha lá, chorando por causa disso. Cada um tem enfrentado um desafio. Agora, eu vim aqui encorajar você, porque o Espírito Santo me encorajou essa semana a não desistir. Continuar falando. Não cale a boca. Deus, ele te chamou para você manter a verdade na boca. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, é o último texto que eu leio para você. O louvor pode subir. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 8, que eu creio que Deus está chamando-nos nessa noite a não deixar com que as circunstâncias nos calem. Eu já vi muito isso, meus irmãos.
de circunstâncias calarem homens e mulheres de Deus, e você vai ser diferente. Deus não vai deixar com que as circunstâncias te calem, mas você precisa acreditar que é Ele que te encoraja. Amém? Não é aquele cheque extra, não é aquele trabalho extra, porque tem gente que fica encorajado quando entra no trabalho legal. Nossa, Deus tremendo. Mas quando está passando um aperto, nem o nome de Deus sai. Só fala misericórdia. Senhor, misericórdia. Deus está em tudo. Ele está no seu processo. Ele está no meu processo. E aqui, Paulo, quando ele envia Timóteo para pastorear essa igreja em Éfeso, aí Paulo agora precisa ser esse encorajador. E presta atenção no que eu quero falar para você aqui, porque Paulo agora ele encoraja Timóteo. Deus ele vai te encorajar para você encorajar alguém. Se eu estou aqui hoje, através do Espírito Santo, tentando encorajar a sua vida, meu amigo, teve um dia que eu queria entregar tudo lá no... E eu desci, eu morava num townhouse, e eu desci as escadas para ir para o ensaio da igreja, que eu era do louvor na época. E estava a Érica com o grupo de oração, as irmãs da oração, lá na sala fazendo oração. E eu fui passando de fininho, no cantinho, para ir para o ensaio. Aí a Érica falou, que pena que não dá para você ficar aqui conosco. Eu falei, eu tenho ensaio. Aí na hora que eu peguei meu celular, estava assim, desculpa, vamos ter que cancelar o ensaio. Coloquei o celular. Ela, o que foi? Eu falei, não, o ensaio foi cancelado. Ela, que bom, vem cá, ora por nós. Aí colocou eu na roda lá, eu peguei a mão, só que quando eu peguei a mão daquelas mulheres de oração, não consegui esconder a minha dor. Eu não consegui esconder que eu já estava a ponto de give up. Deus sabe o seu limite. E Ele vai preparar, aleluia, eu sinto Deus aqui. Ele vai preparar um momento para te encorajar. Ele sabe o seu limite. Eu estava no meu limite e Deus precisou cancelar um ensaio, me colocar na roda de oração das irmãs do coque, que eu não estava lá, e elas pedirem para eu orar, porque diz elas que eu que era o líder dos jovens, e então eu precisava orar por elas. Eu era o presbítero da igreja, e quando eu peguei nas mãos dela, eu falei, quem precisa de oração sou eu. E eu ajoelhei no meio daquela roda. E se não fosse o encorajamento do Senhor naquele dia, eu não estaria aqui hoje. Tem momento em que o próprio Deus precisa armar uma emboscada para você. Uma emboscada santa. A minha oração é que Deus arme uma emboscada santa para você. Para te trazer de volta a queimar por Ele, a trazer de volta aquele fogo por Ele, a você não desistir daquilo que Ele colocou em você. Sabe por quê? Eu sou muito aberto e eu vou revelar para você por que eu estava desencorajado. Por causa da palavra de uma pessoa. Um líder que eu admirava, um líder que eu me espelhava, ele chegou para mim e ele falou, você é tá. Você não precisa ouvir o que ele falou. Mas aquelas palavras desceram na minha alma. E eu estava a ponto de desacreditar do chamado que Deus tinha para minha vida, porque alguém falou que eu não tinha chamado. E naquele momento ali, meu Deus, o Espírito Santo desceu, fui renovado, cara. Eu levantei daquele lugar, eu falei, meu Deus, vamos lá para a igreja que eu quero agora ter um ensaio hoje, agora eu quero adorar o Senhor. Às vezes nós precisamos disso, de uma emboscada santa, para nos trazer de volta. Talvez o apelo hoje vai ser essa emboscada santa que Deus preparou para você. Para te encorajar e você falar assim, acabou, vou parar de esconder esse negócio que eu estou no limite. Estou no limite mesmo, então eu vou lá para frente. Eu quero que o Senhor fale comigo através de quem for orar por mim, ou o Senhor revele ao meu coração, mas eu preciso do encorajamento nessa noite. Se puder abaixar as luzes, você fica de pé. Eu queria orar por você. Fique de pé. E após essa oração, você vai sair do seu lugar até derrubando cadeira, correndo aqui para esse altar e falando assim, para você e Deus, você vai falar no seu coração para o Senhor, Senhor, Tu sabes o meu limite, e eu acho que ele estava chegando, mas Deus, Ele nos trouxe aqui nessa noite para falar, hoje eu armei uma emboscada santa para te encorajar a não desistir do seu chamado, a continuar falando da verdade, a permanecer.
permanecer. Permaneça no processo. Pai, eu oro agora pela vida de cada pessoa que aqui está. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha fazer na vida de cada um que aqui está o que o Senhor fez comigo. O Senhor me tirou de um vale de destruição. O Senhor me tirou de um momento de desistência. E o Senhor trouxe de volta ao meu coração a chama que estava quase apagando. Então hoje, Pai, ao sairmos do nosso lugar e virmos aqui à frente, que nós possamos receber na nossa alma, no nosso espírito, um encorajamento do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, sabendo que o Senhor nos renovará nessa noite.